Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um tema um pouco diferente, mas que eu acho dos mais legais, que é falar sobre questão de pronúncia de jogadores, porque é um desafio muito grande. Aí tem um lado aqui que vale compartilhar, que eu sei que muitos de vocês gostam, que é um lado um pouco bastidor de televisão, de transmissão, não só de televisão, né? Pode ser de internet, pode ser de rádio também, que passa um pouco por questões culturais, de idiomas também, né, de outros países e tudo, e que é uma salada muito grande, é muito difícil. Uma das coisas mais complicadas é conseguir falar exatamente os nomes de acordo com tantos idiomas diferentes que se misturam com as diversas nacionalidades de um campeonato europeu, de qualquer parte do mundo, né? Mas se a gente olhar para as grandes ligas europeias, a gente vai ver uma grande reunião de atletas pelo mundo. E é claro que o gancho disso aqui é a enorme repercussão do sábado por conta da questão do Haaland. Eu falo Haaland, por exemplo. Eu estou falando do atacante do Borussia Dortmund. E isso foi um assunto que gerou muita repercussão na internet por conta da transmissão na Band. Fiz parte da transmissão com o Datena, com o Neto, em que a gente falou sobre a questão das diferentes pronúncias possíveis do atacante norueguês. E aí vale até o esclarecimento. Como ele mesmo já falou, tem uma entrevista dele que é bastante esclarecedora. Tá no YouTube, eu vou deixar o link aqui inclusive, que é ele falando o seguinte, ele é perguntado como que é a pronúncia certa do seu nome? E ele fala, na Noruega me chamam de Holland. Fora da Noruega, no resto do mundo, me chamam de Haaland. E aí fala, tá, mas e como que você prefere ser chamado? Ele responde, a gente não tá na Noruega, então me chamem de Haaland. E isso é interessante porque isso traz à tona tantas possibilidades diferentes sobre como certos nomes são adaptados e como às vezes a gente acaba se acostumando com pronúncias que não necessariamente são as corretas, e aí qualquer coisa diferente do que a gente se acostumou a ouvir passa a parecer uma grande aberração. Nossa, que absurdo, tá falando tal nome de tal jeito. Mas a gente nem sempre adota as pronúncias corretas. Mas como que é feita essa escolha também, né? Não é uma escolha tão simples de ser feita e também não é algo que exista uma grande reunião na maior parte das vezes para definir. Até porque os jogadores vão aparecendo à medida em que as temporadas vão acontecendo. Os jogadores jogam em diferentes ligas, cada liga tem transmissão de uma TV, de uma emissora diferente e tudo. Então são decisões que às vezes são tomadas ali, na hora, por quem está envolvido diretamente na transmissão. No caso do Haaland especificamente, eu acho até que tem uma bagagem para o fato dele se sentir tão à vontade para tratar Haaland como uma pronúncia correta. Vamos lembrar que o pai do Haaland jogou na Inglaterra por 10 anos. Inclusive o Haaland, embora seja norueguês, jogador da seleção da Noruega, ele nasce em Leeds, que foi um dos clubes do pai dele na Inglaterra. O pai dele jogou no Nottingham Forest, jogou no Leeds, jogou no Manchester City também. Então, eu acho que é natural que ele esteja habituado a essa pronúncia de fora da Noruega. Até porque a gente está falando de um som que é diferente, de uma letra com um tipo de acento ou coisa do tipo, que é diferente do alfabeto que a gente está acostumado. Porque aí está outro grande desafio. A gente ter que lidar com fonemas diferentes, né, sons diferentes, que nem sempre fazem parte do nosso vocabulário mesmo, do que a gente está acostumado a reproduzir, além das particularidades. Porque, por exemplo, vamos pegar um caso mais próximo nosso, falando de Brasil e tudo. Michael. Michael é um nome que deveria ou poderia ser simples. Você bate o olho e fala, Michael, tá escrito Michael. Mas Michael pode ser Mikael, Michael pode ser Michael, dependendo de onde você tá. Pode ser Michael, como o atacante, ex-Goiás, atacante do Flamengo. Então só aí um nome que parecia óbvio deixa de ser, porque no fundo a gente tenta encontrar padrões, a gente tenta encontrar regras de pronúncias, mas o nome é sempre algo individual. O nome é sempre algo que foi definido pela família, que definiu ali. E pode ser escrito de um jeito com a pronúncia completamente diferente. Quantos e quantos casos a gente não tem disso acontecendo? Mas qual que é a parte legal disso? A parte legal disso tudo eu acho que é sempre a gente tentar buscar, pelo menos o que eu faço diante disso. Eu gosto de tentar buscar as pronúncias, como é feita a pronúncia, no país de origem de cada jogador. De preferência, acho que o mundo ideal seria fazer algo que a Atalanta está fazendo. E que é algo que em outros esportes é muito mais comum. Do que eu tô falando? Na NFL, por exemplo, no futebol americano, os jogadores se apresentam no início da partida. Cada um fala o seu nome. A Atalanta adotou isso. O perfil do Twitter da Atalanta, antes da bola rolar, coloca um vídeo com a escalação em que cada um fala como é o seu nome ali. Então aparece o Tolói falando Rafael Tolói. Aparece o Gozens, fala Gozens. Aparece o Derron, fala Derron, da pronúncia dele, holandesa.
e tudo. E cada um fala do seu jeito. E é claro que nem todos os sons a gente vai ser capaz de reproduzir. Nem todos os sons vão ser tão simples assim pra gente reproduzir. Mas eu acho que o legal é tentar se aproximar disso na maior parte das vezes. Sabendo, logo de cara, não tendo a pretensão de achar que vai acertar tudo, de que vai ter a pronúncia certa, porque é impossível. Porque muitos sons a gente simplesmente é incapaz de reproduzir. Mas eu acho sempre muito interessante correr atrás de regras de pronúncias, de regras dos idiomas mesmo, porque aí vai além, né? Vira uma questão de aprender certos sons que são de alguns dos países. E mesmo assim, mesmo nos mais básicos, a gente tropeça. A gente tropeça por manias da nossa forma de falar determinadas letras, determinados sons. Então existem manias que interferem na nossa forma de reproduzir sons de outros idiomas que nem são os mais complicados. Então, por exemplo, o Tim Vickery, aliás, um abraço para ele, né, que é um ótimo comentarista, que já está no Brasil há tanto tempo, em inglês. Ele sempre brinca com a questão de como o brasileiro pronuncia alguns nomes ingleses. E ele muitas vezes usa o nome do Woodgate como um exemplo disso. Porque Woodgate, que foi zagueiro, virou treinador, foi zagueiro do Real Madrid, inclusive, pela nossa forma de falar o D e o T, a gente tende a falar Woodgate. E essa é uma pronúncia que não existe na Inglaterra. Assim como Southgate, a gente tende a levar a pronúncia para esse lado, seria Southgate e Woodgate. E por aí vai. E eu não estou a pretensão de falar qual é exatamente o certo aqui, não. Então, é evidente que eu também não vou reproduzir os sons exatos de cada um dos nomes, mas eu fiz uma listinha de diferentes países e diferentes regras para a gente ver como a gente está habituado a falar alguns nomes ou a ouvir muitos nomes que são errados e passam completamente batidos. Que é um exemplo que foi muito curioso porque mudou e isso não é tão comum. Rames Rodrigues. O Rames foi um jogador que no Porto, durante muito tempo, no Brasil, ele só era chamado de James. James Rodrigues. Porque parecia algo mais comum da gente ouvir, até pela questão do nome, James, no idioma inglês, está muito mais próximo da gente. A gente tinha a tendência de tratar como James, e eu falo isso como quem ajudou a transformar isso num padrão, na época fazendo campeonato português, por exemplo, no esporte interativo. E na Copa do Mundo em 2014, na Copa no Brasil, ficou mais evidente, até por conta da proximidade com seleções no Brasil, com cobertura mais próxima, que a pronúncia era Rames. E num primeiro momento foi muito estranho para muita gente ter que acostumar. Eu mesmo tive dificuldade na época de virar um pouquinho essa chave, de passar a chamar o Rames de Rames. Até então era James. Hoje em dia já é difícil olhar para trás e falar, nossa, mas a gente chamava de James. E isso acontece o tempo inteiro. Quer outros exemplos com um idioma próximo, como é o espanhol? De Gea. No Brasil ficou comum ouvir De Gea. Não é De Gea. Assim como a gente fala Getafe. E na Espanha é Retafe. Porque algumas letras têm sons diferentes, mas nem todos os sons, a gente nem sempre segue a regra. Vira uma padronização meio bagunçada, né? Vai muito do que como cada um resolveu falar naquele dia, naquele momento. E eu tô falando de alguns sons aqui, mas se a gente for falar de espanhol, ainda tem outra particularidade. As regiões, né? O espanhol da América do Sul, o espanhol da Argentina, do Uruguai, é completamente diferente do espanhol do México, que é diferente do espanhol da Colômbia, que é diferente do espanhol da Espanha. Então a gente tem a questão do dois L's aí, né? Do LL, do WL, se a gente quiser falar, pode ser um Avellaneda na Argentina, mas a gente tem o caso de Maiorca, na Espanha. Aí, por exemplo, Cacilhas era um nome que muito existia essa dúvida no Brasil durante muito tempo. É Cacilhas? É Cacilhas? É o que exatamente? Vai depender da região. E aí é algo que foge um pouco da nossa capacidade também de detectar ou determinar quais são os correto 100%. Porque no Brasil a gente tem isso muito claramente, cada região tem o seu sotaque, tem as suas formas de falar determinadas palavras, e isso eu acho que é muito legal, de tentar conhecer, de tentar abraçar, de tentar enriquecer culturalmente mesmo, do ponto de vista de idioma, fora outras regrinhas, que são muito interessantes. Aí muita gente vai falar, mas a gente tem que tentar falar do jeito que é mais simples pra gente, com o português do Brasil. Mais ou menos. Quer ver? A gente vai usar esse discurso para chamar o Haaland de Haaland, porque a gente se acostumou. Então falar Holland nesse momento parece algo muito agressivo. Mas se a gente chamar de Marco Reus ou de Neuer, não vai ser bizarro, porque a gente se acostumou a falar Neuer, porque a gente se acostumou a ouvir Marco Reus. E porque a regra do alemão U significa Oi. É a forma de pronunciar. Assim como I significa Ei, como pronúncia. Eintracht Frankfurt, escreve Eintracht Frankfurt. Então são regras que algumas a gente capta, algumas a gente aborda naturalmente, outras nem tanto. Então vira uma maluquice completa.
vira uma salada de difícil solução, porque a gente não vai ter essa forma esse critério todo para tentar padronizar cada nome que aparece, porque cada um aparece de um canto, cada um vai ter maior ou menor projeção ainda na Alemanha. Eu tô com vários nomes aqui, por exemplo, Cross. Por que raios virou Cross no Brasil, aberto? É Cross na Alemanha, mas a gente se acostumou a ouvir Cross no Brasil. Por algum motivo, talvez porque cross em inglês seja algo que a gente está mais acostumado a ouvir, pode não ter lógica nenhuma, mas enfim, para muita gente virou cross. E eu não estou criticando aqui não, tá? Eu tô falando isso como um assunto interessante que, como eu falei, ninguém vai acertar 100% das pronúncias. No alemão tem a questão do próprio, da trema, né? No U, no O, por exemplo, Özil, que é uma mistura do O-E ali, né, que vira uma junção também. Aí você tem a questão do Zul, Thomas Müller, que não é Miller, como a gente se acostumou a falar, mas também é um som que não é muito simples da gente falar. Então, com certeza vai ter alguém aqui que sabe muito mais de alemão do que eu, que não sei falar nada de alemão, mas que tento entender um pouco dessas regrinhas dos idiomas. Então fiquem à vontade aqui embaixo nos comentários para lembrar de outros nomes, porque é uma lista infinita. E aí tem outro tópico que eu acho fascinante, que é a questão dessa seletividade para certas regras. Francês. Francês é um caso muito interessante, porque o acento no ele determina apenas que o E vai ter som no final da palavra. Porque, de uma maneira geral, as palavras no francês são oxítonas, a sílaba forte é a última, mas o E sem acento não tem som, ele é mudo. E então, em geral, quando a gente vê muitos desses nomes, a gente vê o acento agudo no E no final. E pra gente, no português, a gente tende a tratar o E com acento com o som de E aberto, e não com E, que é o som do francês. Mas por que raios a gente fala canté, maquelele, e aí vai falar sané e mané? É mané, é sané. São os nomes fechados também, como canté, como maquelele, como Koundé, como Traoré, que não é nem Traoré, porque o R não é esse som que a gente tem também, seria Traoré, é diferente também. Então muitos dos sons não são tão simples. E aí, às vezes, nesse embalo todo, a gente acaba colocando sílaba tônica onde não tem, som onde não tem, por exemplo. Na época em que o Cabai jogava e tinha destaque, ele por muito tempo foi chamado de Cabaiê, mas não tinha acento, era Cabai, encerrava o som antes do E, porque aquele é mudo, não tinha um acento ali. Ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei antes, os nomes são muito particulares, então não dá pra gente tratar cada regra do idioma como definitiva, porque pode ter exceção a tudo isso. Nome francês, Varane. Na Espanha, acaba virando um Varane, mas que está mais distante ainda do que na França, porque na França é Varane. O E no final é mudo, o R tem som de 2 R's. Mas a gente chama de Varane e tá tudo certo, e ninguém se incomoda. Mas pra gente só ter uma ideia de quantos nomes a gente tem no nosso dia a dia falando completamente errado e não se importando simplesmente porque a gente se acostumou a um padrão que não necessariamente é o correto. E isso eu tô falando de nomes errados, mas muitos eu falo também, tá? Então, como eu disse antes, não tô apontando o dedo não, tô só levantando um tema. Até mesmo no inglês mesmo eu falei sobre alguns dos sons, eu lembro direitinho, há vários anos, Leicester era um nome que por muito tempo não era pronunciado da forma correta no Brasil, até porque ele é escrito de outra forma, é Leicester que escreve, e por muito tempo ele era chamado em transmissões, inclusive, Leicester, mas é Leicester, assim como a Inglaterra tem outros perfis com essa mesma sequência de letras, com esse som que acaba meio que pulando uma letra, como Gloucester, Leicester, enfim, são alguns casos. E aí se a gente for para outros idiomas então, tem casos, por exemplo, na Itália, a gente está acostumado a falar de Ancelotti, esse T no final não existe na Itália, é Ancelotti, porque o T é o som do C, o C tem esse som. O T é o som do T no final, e não do T, porque senão seria o C. Enfim, tem casos de SC como Brescia, que vira outro tipo de som, o Mancini, quando escreve Mancini, porque o C justamente tem esse som. Aí um Chiellini, que é o CH, tem o som do Chi, nesse caso aí de Chiellini, CHI, Chiellini, assim como Insigne, né? Tem muita gente que fala Insigne, o GN vira o som de NH, Insigne, assim como lasanha, né? E por aí vai, tem várias regras específicas de cada um dos idiomas com as suas pronúncias, junções das letras, fonemas e etc. E quando a gente vai para outros idiomas que são muito mais difíceis, porque aqui eu passei por alguns dos mais simples, mas tem outros que são muito mais distantes da nossa realidade. Por exemplo, se a gente for para um holandês é complicadíssimo para a gente reproduzir. E isso também é outro ponto interessante. O Van Dijk, que a gente se acostumou a Van Dijk, o zagueiro, marcante e tudo, durante um tempo ele era chamado nas transmissões no Brasil de Van Dijk,
porque é a forma mais próxima que a gente tem ao bater o olho. Mas é Van Dyke? Não necessariamente é Van Dyke, porque muita gente vai discutir se esse som realmente é de I, pode ser mais de um A, seria um Van Dyke, mas aí fica mais difícil da gente falar isso o tempo inteiro. Aí essa mesma regra vale para um De Vrij, por exemplo, que é zagueiro da Inter de Milão, ex-Lazio, para citar alguns dos casos, Bergwijn, também atacante do Tottenham, e por aí vai, esse IJ, que dá um trabalho grande aí para reproduzir exatamente o som. Se a gente for falar de outro nome, que assim como Haaland, que virou essa polêmica toda com Haaland, Piatek, né, atacante que teve um início bom no Milan, depois de um tempo ele passou a ser chamado no Brasil em algumas transmissões de Piontek. Piontek é a pronúncia certa, mas se escreve Piatek. Só que na Polônia também não é exatamente uma letra que a gente está acostumado a ver no nosso vocabulário, no nosso alfabeto. Então, de novo, foge um pouco da nossa lógica ao bater o olho, mas o correto é Piontek, por mais que a gente leia e muitas vezes fale Piatek também. Aí, enfim, nomes que são famosos historicamente. Rosick. Rosick a gente sempre chamou de Rosick, mas é Rosicky, porque o C antes do K tem esse som de tss. E aí a gente entra em algumas línguas, né, indo para o lado tcheco, indo para o lado da antiga Iugoslávia também, que é um festival de nomes que muitas vezes fogem um pouco da nossa lógica. Dzeko, a gente se acostumou a falar Dzeko, às vezes até Dzeko, mas é Dzeko, né? A pronúncia é quase de um DJ, é Edin Dzeko, atacante ex-Wolfsburg, atacante da Roma, que foi do Manchester City, enfim, da seleção da Bósnia. Fora os diferentes sons do C com diferentes tipos de traços, acentos e coisas do tipo, né? Que aí você tem um Čorluka, que a gente muitas vezes chamava de Korluka, aí tem Ilicic, aí tem Piazza com esse C. E quando a gente vai para a Turquia, então, vira uma dificuldade maior ainda, porque aí o som tem, o C tem um som de D, então Henrican, por exemplo, que a gente chama, é um Emrecan, e ao mesmo tempo, quando é C cedilha, a gente tem, por exemplo, o Çalhanoğlu, que a gente chama no Brasil. Çalhanoğlu é uma forma da gente falar o C, o início, o C cedilha certo, que é o Tchá, mas o resto da pronúncia a gente fala totalmente errado, porque seria um Çalhanoğlu. E aí o G, dependendo do acento, não tem som. Então, Gundogan, por exemplo, não é bem Gundogan, é Gundogan. Enfim, são infinitas as regras, porque são diversos os idiomas, diversas as influências de cada uma dessas histórias. Porque são jogadores que muitas vezes têm familiares de diferentes nacionalidades, então não necessariamente o fato dele ter nascido em certo país significa que o nome dele vai respeitar a regra dali. Você não sabe exatamente de onde veio a origem daquele nome ou daquele sobrenome, daquela família. Eu acho que é um assunto muito legal, porque faz com que a gente tente correr atrás de histórias particulares dos jogadores, de entendimento e conhecimento de fonemas, de regras, de pronúncias, de idiomas, mas é um assunto interminável. E que a gente não tem nem como ter a pretensão de querer dizer que sabe tudo ou que vai acertar tudo, porque vai errar a maioria das vezes. Inclusive quando a gente achar que está acertando, porque muitos desses sons, muitas dessas pronúncias são muito distantes do que a gente sabe falar, como som, como fonema e tudo mais. Enfim, acho que esse era um assunto interminável, eu tinha feito uma listinha gigantesca aqui, mas deu para falar bastante sobre, pegando como gancho, o que foi assunto, o que foi a história Haaland-Holland. O vídeo dele acho que deixa claro que ele aceita as duas pronúncias, então não tem errado, não tem certo, ele tá acostumado a ouvir o nome dele fora da Noruega, na regra da Noruega, que é o país dele, embora ele não tenha nascido lá, a pronúncia é diferente da que a gente está acostumado, mas tanto faz, porque para ele, tanto faz. Então eu tenho me incomodado menos com essa questão de algumas pronúncias que fogem mais, que são erradas. Eu acho que no fim é uma missão quase impossível, mas é uma missão muito legal e muito enriquecedora também. Tentar abrir um pouco a cabeça e ter essa disposição de tentar correr atrás dessas pronúncias muitas vezes, para tentar absorver o que for possível. Quero saber de vocês aí, deixem os comentários, lembrem de nomes aqui embaixo, porque eu tenho certeza que a lista é infinita de nomes que a gente fala errado, e eu tenho certeza que muita gente domina outros idiomas aqui no canal também, então fiquem à vontade nos comentários. Um abraço para todo mundo, se inscrevam aí, deixem a curtida no vídeo.